Olá, paz do Senhor a todos. Estamos começando o primeiro Bibliando, comigo, o Emilton Neves. Este quadro tem a intenção de incentivar você que está fazendo a leitura anual da Bíblia. É um quadro onde teremos um cronograma diário, semanal, para estarmos concluindo a leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Por que eu resolvi fazer esse quadro? Por que ler a Bíblia? Porque devemos ter conhecimento desta palavra, deste livro sagrado. O importante disso aqui é sabermos que todo cristão ele tem a necessidade de estar se alimentando. Todo cristão deveria fazer a leitura da Bíblia, a meditação da palavra de Deus, como se há a necessidade de nos alimentarmos, por exemplo, como também há a necessidade de ingerirmos líquido, porque sabemos que sem alimentação, sem líquidos, nós não conseguiremos sobreviver. Então, da mesma forma, a palavra de Deus também ela tem que ter essa importância nas nossas vidas. Então, por isso que eu resolvi fazer este quadro com o nome Bibliando, para estar incentivando a pessoas também estarem lendo a palavra de Deus. Eu decidi fazer isso porque foi lançado, eu nunca tinha lido a Bíblia por inteiro, e foi lançado esse desafio num culto da virada de uns 4 anos atrás, na igreja onde congrego, a Assembleia de Deus Missão, lançado pelo nosso pastor presidente, o pastor Wellington, que fez o desafio para todos que ali estavam presentes, de fazer a leitura anual. Ele distribuiria um cronograma dessa leitura e todos que pegassem deveriam estar obedecendo, seguindo aquele cronograma de capítulos diários que era para serem lidos. No final do ano, na próxima virada, estariam lá recebendo um brinde surpresa, todos aqueles que comprovassem, anotando lá no cronograma a leitura que foi feita, mas era uma coisa que tinha que ir com o seu consciente, né? Você tinha que ler realmente. Você não ia estar lá para mentir. Então eu resolvi aceitar esse desafio. Porém, 3 anos se passaram e o máximo que eu consegui ler foi até o livro de Deuteronômio. Sempre alegando que não tinha tempo, deixava para depois e acumulava e eu não consegui ler. Final do ano de Final do ano de 2016, eu fiz esse propósito. Eu decidi, não, esse ano eu vou conseguir fazer essa leitura. Eu comecei dia 1º, há 1 ano atrás, e fui seguindo o cronograma. Chegou na metade do ano eu pensei, por que não fazer um programa incentivando as pessoas também a estarem fazendo essa leitura, a desenvolverem este trabalho? E Deus foi alimentando em mim esse desejo. Eu fui pedindo orientação, pedindo respostas, e o Senhor foi confirmando. E pessoas ao meu redor também, inclusive o meu pastor local, o pastor Nelson, na festa da confraternização da nossa mocidade, o pastor propôs também, e foi mais uma confirmação do Senhor para estar continuando, para estar dando iniciativa nesse trabalho. Amém? Então, uma pergunta importante que estaremos fazendo neste exato momento. Por que ler a Bíblia? Né? Você pode estar se perguntando, né? Por que ler a Bíblia? Há uma necessidade. Nós temos a necessidade da leitura da Bíblia. Mas antes da leitura da Bíblia,
Ouça esse áudio com o nosso diácono, irmão Roberto. Amém? Aí onde surgiu o quadro, surgiu a ideia de fazer o quadro Bibliando. Por que Bibliando? Porque você deve estar a todo momento lendo a Bíblia, meditando na Bíblia. E andar com ela, lógico, porque principalmente para quem não tem o tempo, quem alega que não tem o tempo, se você anda com a Bíblia, tem a Bíblia, exemplares pequenos. Eu tenho essa aqui, ó, Almeida Revista e Corrigida. É uma Bíblia de estudo pentecostal e com ela que eu consegui fazer a leitura. Ela tem o cronograma completinho. E ó, é muito importante. E daí surgiu a ideia de fazer esse quadro, o Bibliando, onde teremos no ano de 2018 a leitura da Bíblia para incentivar aqueles que não têm o costume de estar lendo, para que possam ter uma motivação e estarem lendo também. E daí surgiu a pergunta, por que ler a Bíblia? Né? Acho que muitos se perguntam, por que ler a Bíblia? Mas é um livro tão grande, muitos não têm paciência. Bom, primeiramente porque é impossível para alguém que se diz cristão conseguir viver o cristianismo sem ter o conhecimento das Sagradas Escrituras. Nós precisamos meditar da palavra. Segundo, para se ter o conhecimento das Sagradas Escrituras é preciso ler. O livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído, isso na minha versão Almeida Revista e Corrigida,
da Bíblia de Estudo Pentecostal, está escrito assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E nos dias de hoje é muito importante. Na verdade, sempre foi importante, mas hoje principalmente, porque estão se levantando falsos profetas, pessoas se deixando usar para enganar os cristãos. E muitos vão, eu lembro de um caso aí de um testemunho de um ex-cantor de rap, que na verdade ele não fez parte do conjunto de rap. E na época eu trabalhando numa empresa e o eletrotécnico de lá chegou, eu estava vendo esse testemunho, aliás, eu estava ouvindo, e o eletrotécnico chega lá e disse: nossa, minha esposa comprou esse DVD. É uma história muito... é um testemunho e tanto. E como eu tinha conhecimento do grupo de rap, eu sabia que aquele homem ele não fazia parte daquele grupo. Pelo menos desde 92 que eu passei a conhecer esse grupo, eu comprei as fitas cassete na época e não tinha conhecimento desse cantor, desse tal que deu o testemunho. E eu fui conversar com ele. Ou seja, a importância de buscarmos o conhecimento da palavra de Deus com relação a isso. Por quê? Para não nos deixarmos sermos enganados por qualquer um que apareça aí enganando a todos. Né? Então, é por isso que é importante estarmos buscando a palavra de Deus. Há casos em que pregadores acabam nos passando informações também que não está escrito na Bíblia. E aí é onde é importante também termos o conhecimento da palavra de Deus. E buscarmos pelo menos o mínimo, o básico do conhecimento. E quando nós não temos esse básico de conhecimento, às vezes acabamos recebendo mentiras, falsas informações e repassando-as como se fossem verdade, como se fossem verdadeiras, como se estivesse escrito na Bíblia. E na verdade não está. Isso porque o nosso povo perece por falta de conhecimento. Um exemplo disso aconteceu na igreja onde congrego. Um rapaz estava pregando e em meio à sua ministração, aquela eloquência toda, e ele falou que a distância entre o Egito e Canaã era de mais de 400 milhões de quilômetros. Nossa, mais de 400 milhões de quilômetros. E eu comecei a pensar, será que é isso mesmo? Tenho minhas dúvidas. Porque foram 40 anos no deserto. Será que caminhando da forma como eles caminharam, a pé, uma multidão, iriam em 40 anos caminhar mais de 400 milhões de quilômetros? Quando na verdade a distância foi pouco mais de 400 quilômetros. 400 quilômetros, não 400 milhões de quilômetros. E se você que tem o desejo de pregar, é fundamental ler a Bíblia, para que você tenha domínio e conhecimento daquilo que você está pregando. E algo me fez entender que eu tinha que buscar conhecer a Bíblia através da leitura. E foi observando quando pregadores liam apenas versículo e comentava e explicava toda a história daquele versículo. Então eu ficava pensando, como que ele faz isso?
Como que ele faz para, em cima de um pequeno versículo, ele desenvolver todo o conteúdo? Resposta simples: lendo. Ele leu a Bíblia. E ele não só leu, ele leu, releu e meditou naquele conteúdo. Não é algo que ele pegou, olha, eu vou pregar hoje e eu vou ler a história aqui de Daniel e vou pregar sobre Daniel. Ele não está tendo o primeiro encontro com a história de Daniel hoje. Ele já havia lido outras vezes, ele já tem um certo domínio, um certo conhecimento da história de Daniel para poder pregar. Porém, no momento de pregar, no dia em que ele recebe a oportunidade e o convite para ir pregar sobre qualquer assunto, Deus fala com ele para que ele pregue sobre Daniel. Eu acredito que muitos, quando recebe o convite, ele vai ter uma conversa com Deus, ele vai orar, pedir sabedoria para Deus, pedir discernimento para que o Senhor possa estar usando ele e que o Senhor dê uma palavra. E Deus fala com ele que ele tem que pregar sobre Daniel. Então ele pega a sua Bíblia e vai ler novamente o conteúdo. Ele vai estudar novamente sobre a história de Daniel. Porque a mesma história Deus pode dar revelações diferentes a cada dia em que for pregada. Por exemplo, ele prega hoje, Deus deu uma revelação em cima daquela palavra hoje. Mas se daqui a uma semana ou um mês ele for pregar novamente sobre Daniel, Deus pode falar com ele de uma outra forma. Então, por isso que é importante, principalmente para quem quer ser pregador, estar mantendo o hábito da leitura. Né? Então, esse desejo despertou em mim quando meu pastor Wellington, presidente, como eu já falei, ele lançou esse propósito para a igreja toda. E eu não consegui. Não consegui. Em 3 anos. Não consegui. No 4º ano, eu tentei. Mas como fazer? Esse é o detalhe. É com este quadro aqui que eu vou estar orientando alguns que, dependendo da Bíblia, se não for Bíblia de estudo, talvez não tenha um cronograma. E é aí que eu estarei falando o que você vai ler. E nós estamos em janeiro, hoje é dia 1º. Tá aí, você vai fazer acompanhado com este cronograma. O cronograma de janeiro. Porém, teremos um encontro semanal, deixa eu deixar bem claro aqui. Eu gostaria muito de estar fazendo isso aqui diário, tá? Lançando um vídeo todos os dias. Mas é impossível devido à correria do dia a dia. Mas vou marcar este encontro aqui semanal, todos os domingos às 14 horas. Hoje estava previsto para as 14 horas também, porém houve um contratempo. Ainda estou em ajuste aqui com relação às câmeras, às gravações, porque esse vídeo também vai estar disponível no canal no YouTube, no canal Bibliando, na página no Facebook, na fanpage do Bibliando com o Emilton. E também estaremos, hoje era para estar transmitindo ao vivo no Bigo, mas deu um probleminha aqui, mas no próximo domingo vamos fazer tudo para dar certo. Deixa eu pegar, carregar tudo aqui, um instante.
É um pouquinho, bem de forma amadora, estamos no início, mas tudo vai dar certo. Entendeu? Tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Foi muito importante para mim começar a leitura da Bíblia esse ano, porque eu ia deixar escapar essa informação, mas eu acho que ela é importante, talvez possa servir de motivação para alguém. Eu detestava ler. Minhas piores matérias, ensino fundamental e médio, eram as matérias que exigiam leitura, como, por exemplo, história, geografia e principalmente português, que dependia da interpretação de texto. Eu detestava essas matérias. A minha professora Zeni, lá do Nossa Senhora dos Prazeres, sou muito grato a ela ao pouco que eu aprendi de português, de redação, essas coisas foi com ela. Então, Zeni, não sei onde você estiver, que Deus a abençoe e lhe recompense grandemente. Nunca esqueci. Muito obrigado, viu? E hoje eu estou começando, depois que eu terminei de ler a Bíblia, durante o decorrer da leitura, eu comecei a pegar gosto. Cada dia que eu ficava sem ler, ficava com aquela agonia, tem que ler, tem que ler, tem que ler, entendeu? E graças a Deus hoje eu gosto, peguei o gosto pela leitura, já estou começando aí uma coleção de livros pequena, devo ter já uns 6 livros para começar a ler. E como eu terminei a leitura esse ano agora, hoje estarei iniciando novamente, que o importante não é só ler, você tem que sugar o máximo de conteúdo que você puder da Bíblia. Se você souber dela indo e vindo e colocar em prática, que é uma coisa muito importante, que não é o importante a quantidade que você lê a Bíblia, mas a transformação que essa leitura, que, que essas palavras vão fazer na sua vida. Então eu comecei a comprar uns livros, porque graças a Deus despertou em mim o gosto pela leitura. E vou estar também aqui fazendo esse trabalho aí para incentivar algumas pessoas a fazer a leitura também. Porque a maioria das pessoas cristãos, por incrível que pareça, fazem. Mas a maioria dos evangélicos só leem a Bíblia no culto, uma vez por semana, que a maioria só vai ao domingo, e na hora da leitura oficial, só. Em casa, ela fica encostada, ou alguém chega lá e abre no livro de Salmo, como muitas casas que eu entro aí e vejo. Então, para estar ajudando ou incentivando, sei lá, de alguma forma as pessoas a estarem fazendo essa leitura, foi que eu desenvolvi, o Senhor me permitiu fazer esse trabalho. Então, eu vou estar fazendo uns vídeos semanais, passando o cronograma da semana. E gostaria também de que os irmãos, ou todos os que estivessem vendo esse vídeo, interagissem também, deixassem dúvida. A intenção é melhorar o quadro, trazer novidades com o decorrer do ano, estarmos trazendo alguns irmãos também para estar explicando aqueles capítulos que serão lidos na semana, para dar uma clareza maior. De repente tem alguém que lê, mas não consegue compreender algo,
estar trazendo alguém aqui com mais bagagem, alguém mais experiente, para estar passando, dando um estudo em cima dos versículos, dos capítulos que serão lidos durante a semana ou dos que foram lidos na semana anterior. Por exemplo, no domingo próximo, posso estar trazendo alguém aqui para estar comentando sobre os capítulos que serão lidos essa semana. Né? Então, vamos lá ver a programação de janeiro. Hoje você pode estar, hoje é segunda, dia 1º, você pode estar lendo Gênesis capítulo 1 e 2 e Mateus capítulo 1. Gênesis capítulo 1 e 2, sabemos que Gênesis é o livro do início, né? É o início da criação. E Gênesis, ele tem como autor Moisés. E o tema do livro de Gênesis é começos. Foi escrito cerca de 1445 a 1405 a.C. E o primeiro tema aqui de Gênesis é a criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. Esse é o capítulo 1. Capítulo 2, capítulo 1 contém 31 versículos, é rapidinho, você vai estar fazendo essa leitura. E o capítulo 2, ele fala sobre a formação do Jardim do Éden. Ele tem 25 versículos. Depois você vai pular para Mateus. Livro de Mateus é o Evangelho segundo escreveu São Mateus. Tem como tema Jesus, o Messias e Rei. Foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. Ou seja, em 1958 anos atrás. E no capítulo 1 de Mateus, ele fala da genealogia de Jesus. O capítulo 1 ele contém 25 versículos, então você já acompanha aí. Você já deixa anotado na sua agenda. Se você quiser pegar um caderninho para você colocar como anotações do que você vai lendo, eu fui um pouco bagunçado, mas eu consegui. Isso é até bom para que você não se perca depois nas suas leituras, você saiba onde você parou. Tá aqui, ó. Esse foi o primeiro. A segunda folhinha eu fui anotando. Terceira, quarta e essa aqui foi a última. Eu consegui concluir no dia 30/12 a leitura. É importante você fazer essas anotações. O meu está um pouco bagunçado, como eu já falei. Você organiza um cadernozinho e todos os dias você vai anotando. Por exemplo, hoje, dia 1º. Você coloca lá, dia 1º/1. O que você leu? Gênesis capítulo 1 e 2 e Mateus capítulo 1. Todos os dias você vai anotando. E se tiver algo que te chama a atenção, um versículo bastante conhecido, e que você não sabe onde está, você vai e coloca lá, observaçãozinha. Eu fiz aqui em cima. Era para ser mais organizado, inclusive essa folha está muito suja. E fica até fácil para você ir memorizando onde estão esses versículos. Conforme você for lendo, aquele versículo assim, você anota lá. Versículo tal. Se você quiser fazer algumas observações, você faz também. Mas é importante você ter esse cronograma acompanhar aqui, porque pode haver dias em que você não conseguirá fazer a leitura. E você, se for só guardar de cabeça, você pode esquecer, nossa, onde eu parei?
Tem gente que não gosta de estar rabiscando a Bíblia. Eu, porém, eu marco uns dos versículos na Bíblia que me chamam a atenção e anoto aqui. Conforme eu for lendo, eu pego essa folha aqui e deixo lá no próximo capítulo que eu vou ler, porque da próxima vez fica mais fácil. Ó. Eu só abro aqui assim, ó, é o capítulo que eu vou ler. Amém? Então fica esse cronograma aí. Hoje você vai estar lendo Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 e Mateus capítulo 1, capítulo 1. Amanhã, terça-feira, dia 2, você vai estar fazendo a leitura de Gênesis capítulo 3 ao 5. Você vai ler capítulo 3, 4 e 5. E também fazer a leitura do livro de Mateus, do capítulo 2. Quarta-feira, dia 3, você vai estar lendo Gênesis do 6 ao 8, serão 3 capítulos. Gênesis, capítulo 6, 7 e 8. E capítulo 3 do livro do Evangelho de São Mateus. Ou seja, no total serão 4 capítulos que você vai estar fazendo a leitura na quarta-feira, dia 3. Quinta-feira, dia 4, você vai estar lendo do capítulo 9 ao 11 do livro de Gênesis. Capítulo 9, 10 e 11 do livro de Gênesis. E o capítulo 4 de Mateus. Recapitulando. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 4 de Mateus. 9, 10, 11 de Gênesis e capítulo 4 de Mateus. Sexta-feira, dia 5, você vai estar lendo do capítulo 12 ao capítulo 14 do livro de Gênesis. Capítulo 12, 13 e 14 do livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. E capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, do versículo 1 ao versículo 20. Aqui você já não vai fazer a leitura do capítulo inteiro. É opcional. Se você quiser fazer, tudo bem. Na minha leitura, eu fazia assim. Eu gostava de ler o capítulo inteiro. Aí eu conseguia antecipar a leitura de alguns livros. Porque, como eu já falei, que há dias em que a gente não consegue estar fazendo a leitura devido à correria do dia a dia, trabalho, estudo e tudo, eu consigo antecipar. Nesse caso aqui de Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20, eu já fiz ele completo até o 48. Porém, se você pode fazer só o que está no cronograma aqui. Agora vamos para o sábado. Sábado, último dia dessa primeira semana, onde você estará fazendo a leitura do capítulo 15 do livro de Gênesis ao capítulo 17. E finalizando, se você não fez a leitura do capítulo 5 inteiro do livro de São Mateus, você vai estar finalizando no sábado o capítulo 5, que será do versículo 21 ao versículo 48. Se você finalizou ele na sexta-feira mesmo, o capítulo 5 de Mateus, você pode estar fazendo no sábado a leitura do capítulo 6. Só deixa anotadozinha no seu cronograma pessoal aqui para depois você não se atrapalhar. Amém? Então fica combinado assim, hoje, já começando do livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, capítulo 1 e 2 e capítulo 1 de Mateus. Terça-feira, amanhã, Gênesis do capítulo 3 ao capítulo 5 e capítulo 2 de Mateus. Na quarta-feira, dia 3, do capítulo 6 ao 8 de Gênesis e capítulo 3 de Mateus. Na quinta, capítulo 9 ao 11 de Gênesis e capítulo 4 de Mateus. Sexta-feira, capítulo 12 ao capítulo 14 de Gênesis e capítulo 5 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 20. E no sábado, finalizando a primeira semana do Bibliando com o Emilton Neves, você vai estar lendo o livro capítulo 15 ao 17 do livro de Gênesis. E o capítulo, finalizando o capítulo 5 de Mateus, que vai do versículo 21 ao versículo 48.
Bem? E no domingo, dia 7, estaremos aqui novamente. Já será o capítulo 18 ao 19 do livro de Gênesis e o capítulo 6 de Mateus, do versículo 1 ao 18. Mas esse aqui já vai ser um cronograma já para o primeiro dia da próxima semana, marcando e lembrando que nossos encontros serão semanais, todos os domingos, às 14 horas. Porém, estou lembrando aqui que estará iniciando os nossos ensaios do nosso congresso da UMADERB e provavelmente eu esteja fazendo a live um pouco mais cedo, porque às 14 ou no máximo às 14h30 deve estar iniciando na sede o ensaio geral da UMADERB. Mas durante a semana estarei avisando, postando aqui na fanpage, na página, estarei divulgando no meu Facebook pessoal e avisando para todos aí e o horário certo que estaremos fazendo a live. Bem? Então fica combinado todos os domingos. Até fevereiro, que será o período da UMADEV, que vai ser do congresso da UMADEV, que vai ser do dia 10 ao dia 13 de fevereiro. Até lá, provavelmente seja antecipado o horário. Provavelmente vai ser entre as 12h30. Talvez estará iniciando aí às 12h30. Porque é domingo, tem escola bíblica dominical, tem trabalho de evangelismo local e é um horário do almoço. Então, fica até bom também para pegar todos em casa, já que muitos domingos gostam de sair. Então, já aproveita o horário do almoço para estar vendo aqui a live e fazendo a leitura da Bíblia. Mas fica combinado assim, todos os domingos terá um vídeo novo. Até o final do ano e no próximo ano vamos refazendo, porque isso aqui se renova. Sempre tem alguém que está querendo buscar um pouquinho mais da palavra de Deus. Bem? Então, para finalizar a live de hoje, mais uma declamação aqui com o nosso diácono irmão Roberto sobre a Bíblia.
Amém? Queria aproveitar aqui também já para estar fazendo os agradecimentos ao irmão diácono, irmão Roberto, por ter me cedido esse áudio. A declamação que ele fez, que contém no Novo Testamento, que é distribuído pelos Gideões Internacionais, a Associação de Homens de Negócios e Profissionais de diversas categorias, cristãos unidos para serviço e companheirismo em mais de 175 países. A finalidade da associação é tornar conhecido o Evangelho de Cristo em todo o mundo, a fim de que todos cheguem a conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Amém? Essa declamação feita pelo diácono irmão Roberto, ela contém os livrinhos do Novo Testamento, que é distribuído pelo esse grupo Gideões Internacionais. E agradecer também ao irmão Renato, que fez a mixagem desse áudio. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. E não esqueça, próximo domingo, por enquanto, está previsto que vai ser às 14 horas, com possível alteração, antecipação desse horário. Então, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos e até o próximo domingo, se Deus quiser. Amém?